Olá, eu sou o professor Celso Marcos e hoje nós vamos falar sobre simetria no plano cartesiano por translação. Simetria no plano cartesiano por translação. E o que significa isto? Significa dizer que o objeto que vai sofrer a simetria, ele simplesmente vai se deslocar no plano cartesiano. Ele só irá se deslocar, tendo o mesmo sentido, mesma direção e mesmo formato. Não vai haver, em hipótese alguma, chamada reflexão. Então, o que é isso mesmo? A simetria por translação, o objeto só se desloca, olha aqui, ele só vai se deslocar, olha, ele só se desloca. Ele se desloca do plano cartesiano, ele se desloca do primeiro quadrante para o segundo, olha, mesma direção, mesmo sentido, o objeto continua idêntico. Olha, vou marcar aqui para vocês, ponto A, ponto B e ponto C. Olha, ele está se deslocando, se deslocou para o segundo quadrante, onde ficou o A? Na mesma posição. Onde ficou o B? Na mesma posição. E onde ficou o C? Na mesma posição. Então, a simetria por translação no plano cartesiano simplesmente ocorre um deslocamento do objeto. O deslocamento vai ocorrer sempre de forma paralela, em linha reta e na mesma direção e sentido. Veja bem, olha o exemplo. Ponto A se deslocou, ponto A. Ponto B se deslocou, ponto C se deslocou. O objeto simplesmente se deslocou, não houve mudança nenhuma. A mesma direção, mesmo tamanho, mesmo sentido, mesmo espaço. Tudo bem? Repara bem. Ponto C, ó, ponto C, ponto A e ponto B. Reparem bem. C, reparem bem. A e B. Olha bem, ele simplesmente se deslocou, só se deslocou. Olha, ele desceu na mesma direção, no mesmo sentido e o mesmo tamanho. Mesma direção, mesmo sentido e o mesmo tamanho. Viram bem? Ele só se deslocou. Ele só se deslocou. Não houve nenhum tipo de mudança no desenho, nada. Reparem bem, repararam? O desenho é o mesmo, o formato é o mesmo, só houve o deslocamento. Mesma direção, mesmo sentido e o desenho, a figura tem o mesmo tamanho, certo? Vamos agora para um exemplo, para ficar mais claro para vocês. Reparem bem. O exemplo que nós vamos dar é formado pelas seguintes coordenadas: 1 e 1, 1 e 3, 3 e 1. Lembrem bem, o primeiro número é da coordenada x, primeiro número coordenada x, primeiro número coordenada x. Segundo número, coordenada y, segundo número, coordenada y, segundo número, y. Reparem bem. X, primeiro número, reta x, reta abscissa, reta horizontal. Primeiro número é da coordenada x, ó, vem na reta x, reta horizontal, reta abscissa. Segundo número, vertical, y e ordenada. Os primeiros pares ordenados, né, vão ser o quê? As primeiras coordenadas vão ser 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou pegar aqui, olhem bem, 1, 2, 3 e 4. Coordenadas 1 e 1. 1 do x e 1 de quem? Do y, ponto A. 1 do x e 1 do... Opa! 1 do x e 3 de quem? Do y, B.
3 do x e 1 do y. 3 do x e 1 do y. Opa! Ponto C. Vamos lá. A para B, B para C, fechei, formei um triângulo. Agora nós vamos fazer a simetria no plano cartesiano por translação. Simplesmente vai haver um deslocamento, mesmo sentido, mesma direção e mesmo tamanho. Vamos lá? Então, as coordenadas agora vão ser menos 3 e 1, menos 3 e 3, menos 1 e 1. Vamos lá? Primeiro x, segundo y. Primeiro x, segundo y. Primeiro x, segundo y. Vamos lá? Ponto A, as coordenadas serão menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Então, vamos lá. Repara bem. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. As coordenadas vão ser menos 3 do x e 1 do y. Menos 3 do x e 1 de quem? Do y. Vamos aqui, ponto A. Opa, 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 opa. Repara, vamos lá. Menos 3 do x e 3 do y. Menos 3 do x e 3 do y. Ponto Q. Ponto B. E a coordenada C, menos 1 e 1. Menos 1 do x e 1 do y. Menos 1 do x e 1 do y. Montamos. A para B, B para C, fechei. Olha a posição, olha o desenho. Tudo bem? Mesma direção, mesmo sentido. Simetria no plano cartesiano por translação. Simplesmente ocorre o deslocamento do objeto. Agora, saímos do primeiro quadrante e fomos para o segundo. Agora vamos fazer do segundo para o terceiro. E as coordenadas serão estas daqui. Menos 3 e menos 3, menos 3 e menos 1, menos 1 e menos 3. Primeiro x, primeiro x, primeiro x. Segundo y, segundo y, segundo y. Vamos fazer? Ponto A. No terceiro quadrante vai ser menos 3 e menos 3. Vamos lá. Menos 3 do x e menos 3 do y. Montamos. Ponto A. Ponto B. Menos 3 e menos 1. Menos 3 do x e menos 1 do y. Vamos lá. Menos 3 e menos... Opa, ponto B. Terceiro ponto, ponto C. Menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3. Menos 1 do x, menos 3 do y. Menos 1 do x e menos 3 do y. Ponto C. A para B, B para C, fechei. Olha lá. Repararam? Mesma direção, mesmo sentido. Só houve o quê? Um deslocamento do objeto. O objeto se deslocou, formando a simetria no plano cartesiano por translação. Só deslocamento. Agora, o que nós vamos fazer? Nós já fizemos do primeiro quadrante para o segundo, fizemos do segundo para o terceiro, e agora do terceiro nós vamos fazer para o quarto, usando estas coordenadas. Primeiro x, primeiro x, primeiro x. Segundo y, segundo y, segundo y. Vamos lá? Vamos fazer. Coordenada 1 e menos 3. 1 do x menos 3 do y. Ó, 1 do x e menos 3 do y. Montamos coordenada A. Coordenada B.
Opa, 1 e menos 1. 1 do x e menos 1 do y. 1 do x e menos 1 do y. Montamos ponto B. Coordenada C. Coordenada C. 13 menos 3. 3 do x e menos 3 do y. Vamos lá. 3 do x e menos 3 do y. Montamos coordenada C. A para B, opa, B para C, fechei. Reparem bem, do primeiro para o segundo, formato do desenho idêntico. Só houve o quê? Movimento de deslocação. Do segundo quadrante para o terceiro, formato do desenho idêntico. Só houve o quê? Uma deslocação, houve um deslocamento. Mesmo sentido, mesma direção. E do terceiro quadrante para o quarto quadrante, mesma situação. O desenho é o mesmo. O formato do desenho é o mesmo. O que ocorreu foi um deslocamento do desenho. Então, isto é simetria no plano cartesiano por translação. Só ocorre o deslocamento do objeto. Olha, repararam? O objeto só se deslocou. Não houve nenhuma alteração no formato e no tamanho dele. Ok? Esta foi a última aula de simetria no plano cartesiano.